Boa noite, gente. Prazerzão estar de volta aqui, rever amigos e conhecer novas pessoas. Eu tenho que ouvir agora esse negócio que eu sou assessor do Dória, né? Eu tenho que ouvir. Mas, assim, estou feliz da vida com o trabalho lá e está sendo muito interessante. Estou trabalhando, vou fazer o meu comercial aqui, já que ele falou. Estou trabalhando na Secretaria de Direitos Humanos, no diálogo interreligioso, tá? Então, esses 3 últimos meses, de manhã eu falo com um grupo de pai de santo, à tarde eu falo com pastores, e à noite eu falo com sheik, no outro dia eu falo com monge budista, no outro dia eu falo com o pastor, e eu estou dando axé para pastor e pai de senhor para pai de santo. Então, virou uma coisa assim. Bom, mas está sendo muito interessante, o desafio está sendo muito interessante. Bom, é mais uma temeridade vir aqui falar de Weber, tendo 30 minutos para falar de... Uma das coisas mais absurdas que eu fiz na minha vida foi vir da outra vez que eu vim falar aqui sobre Karl Marx em 30 minutos, em 20 minutos. Agora, falar de Weber em 30 minutos, um pesquisador, um teórico, que é uma das paixões da minha vida, que eu estudo já há alguns anos e que me fascina. E a ideia é lugares sagrados, tá? Vou discutir um pouco sobre lugares sagrados com vocês. Bom, começando. Nós estamos num teatro. Isso aqui é um lugar sagrado ou um local profano? Tá. Então, qual é o limite de profanidade e o limite de sacralidade? Presumo que uma grande maioria vem de tradição evangélica, religioso, minimamente religioso, e o religioso tem sempre muito essa coisa muito do espaço sagrado, do momento sagrado, da prática sagrada, da roupa sagrada, da liturgia sagrada, das pessoas sagradas, do dia sagrado. Então, a gente tem muito isso e essa coisa... E aí a grande pergunta até onde isso é desenvolvimento, é bom, é libertador, ou isso é só aprisionador. Tá. Vocês conseguem imaginar... Eu não sei se a nova geração, em alguns momentos, vocês, o próprio Marcos e o grupo, ou alguns de vocês, em algum momento, falou, eu estou indo para um evento, num teatro, é uma peça? Não. Aí você sabe, não é uma peça, mas também não é um culto. Mas também, aí assim, começa aqui, a própria local é essa coisa meio hermafrodita que a gente não sabe o que é, né? Não é religião, não é teatro, não sei o quê, e aí você deve ter ficado com essa dificuldade para definir exatamente o que é. Mas vocês têm ideia de quando que aconteceu pela primeira vez um evento evangélico ou um culto evangélico num teatro? Aqui em São Paulo? Ou no Brasil? Na história do Brasil? Até onde eu consegui descobrir? Quem aqui chuta aí? Quantos anos? Em que ano? Primeira vez? ...2012, um pouco mais. Não, algumas décadas para trás. 60, 70, ainda mais para trás. 58. Vocês pensam que vocês são modernos? Lamento estragar. Tá? Primeiro culto, até onde eu consegui, registro histórico, e é provável que seja, de fato, a primeira atividade religiosa de um grupo evangélico, e para tristeza, inclusive, dos que se acham mais moderninhos, foi de um grupo pentecostal. Igreja Brasil para Cristo, em 1958, fez a primeira atividade num teatro, e foi um escândalo interno e externo, porque aí você tem o problema da profanidade, você está profanando o espaço sagrado, para a mentalidade, para a comunidade do teatro, e está também cometendo uma heresia para a comunidade religiosa. Né? Porque, afinal de contas, o espaço sagrado do teatro, para o pessoal do teatro, está sendo profanado por um culto, e o pessoal da religião está achando que você não podia levar um culto para um teatro. Quer dizer, velhos tempos em que o pentecostalismo foi moderno, pelo menos no momento lá com o Manuel de Mello, que foi uma figura absolutamente vanguardista em todos os aspectos. Ele, na década de 60, ele tinha um programa de televisão na TV Cultura, né? E em plena ditadura militar, ele fazia uma crítica muito grande à ditadura. Bom, e aí a gente começa a pensar já a respeito disso, do que é profano, do que é sagrado. De forma bem conceitual, a ideia do profano e do sagrado, quando a gente pensa a partir do próprio Antigo Testamento, o sagrado é literalmente o separado, o excepcional. Então, na sacralidade está a excepcionalidade e no profano está o mundo comunitário, o mundo comum, o mundo do dia a dia, na profanidade.
Não é à toa, e não dá tempo de discutir isso aqui, mas eu não posso deixar de provocar, porque até depois, quando eu for para o texto, não é à toa que os homens estão no espaço sagrado e as mulheres estão no espaço da profanidade. É uma forma ideológica, castradora mesmo, para manter as mulheres na pretensa inferioridade delas, né? Então, assim, é uma coisa feita de propósito mesmo, para celebrar os machos e inferiorizar as mulheres. E aí o absurdo é que isso, alguns séculos para trás, pelo menos fazia sentido naquele mundo agrícola, machista, misógino e com todos os atrasos que tinha. Hoje, em pleno século XXI, ainda tem gente que tem ainda tem a pachorra de ainda pensar as mulheres como um ser inferior, portanto, elas não podem estar dentro do espaço sagrado, ou pelo menos em alguns espaços sagrados. E a coisa foi feita de propósito. Bom, então assim, nesse espaço sagrado você tem todo esse aspecto de excepcionalidade, de liturgia especial, de roupa, de comida e assim por diante. A pergunta e aí pensando lá no Antigo Testamento e vindo até para o Novo Testamento. Antes de ir para um texto bíblico exatamente, eu queria pensar em Weber, que, como eu disse, é meu teórico principal. E Weber, no início do século, está pensando basicamente a ideia da modernidade. Como que a modernidade está alterando a realidade e como e por que essa modernidade tem algumas referências e como que ela se originou a partir da religião, que tipo de interferência ela tem na religião, que tipo de casualidade ela herdou da religião e que tipo de interferência ela vai dar a posteriori na própria religião. Weber vem de origem jurídica. O seu doutorado é em história jurídica e a grande preocupação dele é entender, no início do século, os primeiros textos dele são de 1904, assim, a preocupação de dizer como é que o Estado moderno vai lidar com isso. Bom, nisso ele pensa o aspecto fundamental que a religião vai exercer nisso. E aí ele vai fazer o recorte bem da questão do protestantismo, do que ele chama de protestantismo ascético na Europa. De forma menos conceitual e menos filosófica, de forma mais prática na história, que vocês conhecem muito bem, assistiram isso, alguns fizeram oitava série alguns anos atrás, mas ainda dá para lembrar. Quem era a grande potência no início do século XIX, a grande potência marítima e que estava dominando todos os meios de comunicação do ponto de vista da época e os meios de transporte com a melhor das velocidades, com a melhor da tecnologia, com a melhor das ênfases, que era a grande potência no início do século XVI. Não, 16 é 1500. Portugal. Portugal e Espanha, que encontram a Europa, que encontram a América, né? Eu não gosto de dizer se descobrir, porque era como se estivesse perdida. Tá? Que não tinha nada, né, antes. Tá? Que é mais uma forma ideológica de construir a história, porque anula toda a história dos índios. Não é à toa que eles promoveram o genocídio dos índios mesmo. Tá? Então, assim, você tem a chegada dos portugueses e dos espanhóis aqui na América no início do século XVI, é 1500. 300 anos depois, final do século XVIII, quem é que tem tecnologia de construção de energia de estrada de ferro, quem é que tem tecnologia de carro, quem é que tem tecnologia de telefone, quem é que tem todos os demais tecnologias, e quem é a grande potência do final do século XVIII para o XIX na Europa? Aí sim, Inglaterra. O que é Portugal e Espanha no final do século XIX e XX? Países completamente à margem dessa tecnologia, desse desenvolvimento. Weber vai lembrar o seguinte, nesses 300 e 400, nesses 400 anos que você tem aqui, entre o início do século XIX, o final do século XIX, o início do século XVI, para o final do XIX e início do XX, você teve uma mudança absoluta da geopolítica na Europa e, basicamente, tem uma coisa interessante. Os países de tradição católica foram absolutamente atropelados, esquecidos e superados por países que, coincidentemente, eram todos protestantes. Então, no final do século XIX, você tem como domínio a Inglaterra principal e os demais países satélites, que todos eles de recorte protestante. Logo depois, no século XX, quem é a grande potência do século XX? A grande potência do século XX... Eu sei que vocês são esquerdistas, a grande maioria não quer confessar, é os Estados Unidos. Por mais que a gente não goste, mas são. Também de tradição protestante. Aí Weber vai lembrar isso assim,
é fundamental lembrar da influência que a religião teve. E aí o que ele vai chamar de nexos causais, afinidades eletivas, uma série de conceitos que são questões conceituais que não dá tempo de discutir aqui. Tá? Então, assim, Weber vai lembrar que essa influência, daí o clássico livro A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, que ele publica a primeira versão em 1904, depois uma outra versão refeita com uma série de polêmicas em 1920. Que é essa disposição protestante que produz a modernidade. Ou seja, ao mesmo tempo que o protestantismo europeu produz a modernidade, ele também é fruto dessa modernidade. Eu sei que nós, protestantes hoje, principalmente a nova geração, se sente muito desconfortável, pensando, mas protestante e modernidade, com o que a gente conhece hoje do que é ser protestante. Mas assim, só lembrar uma coisa, por exemplo, no final do século XIX, aqui no Brasil, qual a primeira escola de tecnologia, a mais moderna que tinha, de engenharia, arquitetura e escolas mistas, inclusive com a pedagogia moderna, que existia em São Paulo? Era o Mackenzie, quer dizer, velhos tempos que o Mackenzie era moderno, né? Vanguarda. Século XIX. Aí você vai perder o patrocínio. Mas não é uma questão pessoal e brincadeiras à parte, mas assim, algumas décadas de século depois, você tem centenas de outras universidades disputando esse espaço da modernidade. Mas no século XIX é o Mackenzie. Quer dizer, o que era o estereótipo de protestante no final do século XIX aqui no Brasil? Protestante é branco, europeu, escolarizado e está defendendo a democracia, no caso, contra o império, que é o império português, que tem uma religião estatal, conservadora, atrasada, com todos os problemas que a Igreja Católica tem no século XIX, e ser protestante é ser moderno. Quer dizer, velhos tempos que protestante é coisa de modernidade, né? No século XIX. Quer dizer, no início do século XX, você tem um grande movimento entre o movimento protestante na Confederação Evangélica, 1934, que a grande marca do protestantismo na época era uma grande campanha contra o analfabetismo. Ou seja, a grande ênfase protestante na década de 20 e 30 era alfabetizar o Brasil. Por quê? Porque ser protestante é o povo da leitura da Bíblia, é o povo do texto, é o grupo que lê. Tá? Quer dizer, protestante hoje é... Não, deixa para lá. Não. Estereótipos à parte, a grande pergunta é assim, até onde a religião de fato contribui com essa modernidade? Não. Bom, nisso tem um recorte específico da questão da sacralidade e da profanidade. Aí, algumas pessoas de forma assim, muito idealista dizem, não existe mais lugar sagrado, todos os lugares são sagrados. Na medida que todos são sagrados, não tem nada sagrado. Né? Não tem mais dia sagrado, todos os dias são... Não tem mais dia santo, todos os dias são... Na medida que é tudo, é nada. Bom, e aí... Eu quero remontar a um texto do Evangelho de João, que eu não vou lê-lo aqui, eu presumo que vocês conheçam, se você não conhece, alguém que não seja da área, não ter conhecido esse texto, depois vai olhar lá. Capítulo 4 de João, de Jesus no encontro com a mulher samaritana. Eu acho esse texto ímpar para nós pensarmos isso. Você tem toda uma questão da misoginia da época, tem toda uma questão dos problemas raciais, tem todo um problema de questões econômicas e por diante, que não dá tempo de discutir aqui, mas, lá pelas tantas, a mulher samaritana olha para Jesus e diz assim, os judeus dizem que a gente tem que adorar no templo. Meu povo diz que é no monte. Onde que, de fato, a gente adora a Deus? Vocês lembram da resposta de Jesus? Jesus dá uma resposta que, para os religiosos, é uma blasfêmia. Para os tradicionalistas, é uma coisa absolutamente iconoclasta. Para o pessoal defensor da moral e dos bons costumes, a resposta de Jesus é de uma irresponsabilidade infame. Porque Jesus diz assim, nem no templo, nem no monte. Os verdadeiros adoradores adoram o Espírito em verdade. Como é que Jesus tem coragem de jogar séculos de tradição... Vou refazer, que eu ia dizer jogar no lixo, mas aí pesa muito. Como é que Jesus tem coragem de relativizar com uma figura absolutamente marginal da sociedade? Porque ele está... Vocês lembram do texto? Para quem não conhece o texto, depois seria interessante ler. O próprio texto diz que quando os discípulos voltam, que encontram Jesus falando com a samaritana, e se perguntam, mas ele não devia se tocar, que não devia estar fazendo isso.
Como é que Jesus está se dando ao luxo de conversar publicamente com uma mulher, um ser inferior para a época, pior, samaritana, um ser mais inferior ainda, pior do que mulher samaritana, ainda uma mulher com a sexualidade minimamente duvidosa para a época. Quer dizer, mas os religiosos, puristas, qualquer um de nós, não pode se dar esse luxo. A gente tem que ter os limites da religiosidade, ter os limites da sacralidade, ter os limites da sexualidade, ter todos os limites da racialidade, e assim por diante, porque, afinal de contas, isso é defesa da moral e dos bons costumes, e isso é muito válido. Quer dizer, vai ser anárquico assim na Palestina, né? Jesus não se dá o trabalho, não se dá o luxo, quer dizer, não dá o cuidado de fazer esse tipo de postura, de ter esse tipo de postura, de conversar com uma pessoa de vida com a sexualidade suspeita, de uma raça inferior e de uma condição social e gênero completamente confuso. Aí o pessoal está chegando, vai ouvir a história e aí pior, ele ainda relativiza a tradição da sacralidade. Não é à toa que mandaram matá-lo. Né? Nem é no monte, nem é no templo. Os verdadeiros adoradores o adoram em espírito e em verdade. Quer dizer, ainda, ele está exagerando, porque essa mulher nem vai entender esse negócio. Sabe? Que é um pouco bem essa coisa de intelectual que acha que, assim, eu não vou falar essas coisas, porque esse pessoal assim simples, esse pessoal de favela não vai entender de tecnologia. Então, assim, nem precisa fazer esse negócio, porque isso é bobagem, isso. literatura para favelado, mas favelado não gosta disso. Sabe? Então, assim, a elite intelectual, a elite religiosa, a elite econômica tem sempre essa disposição, essa pretensa reserva de mercado, que algumas coisas são apenas para algumas pessoas. Sabe? E aí, assim, e como Jesus, vocês estão levando isso para esse tipo de gente que não deveria estar fazendo isso, porque, afinal de contas... Né? Então, é muito significativo que tipo de comportamento que Jesus tem na sua época. Que tipo de rompimento que Jesus faz com as barreiras da sexualidade, da questão da raça, da questão da socioeconômica, da questão da intelectualidade. Jesus fala com essa mulher que é inferior na época, que é analfabeta, que não tem nenhum direito, que tem todos os problemas, todos os estigmas que ela tem na época. Jesus fala com ela em pé de igualdade e fala com ela da forma mais sublime possível. Não tem a ver com temporalidade, não tem a ver com espacialidade. Os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. Quando a gente pensa em lugar sagrado, pensando assim nos estereótipos, é católico, embora evangélico, vai pensar no Vaticano, né? Evangélico vai pensar no seu templo. E assim, hoje aqui em São Paulo nós temos um exemplo fenomenal, ímpar, dessa história da sacralidade, como o Templo de Salomão. Preste-me atenção, esses lugares, o Templo de Salomão, Meca, o Vaticano ou o espaço da sua igreja, do seu templo, do seu espaço religioso, e eu tenho andado em diferentes espaços religiosos nesses últimos anos, e meses agora especificamente, tem algumas características fundamentais. Sabe? Primeiro, tem uma suntuosidade inerente. Né? Ele tem que ser muito alto, tem que ser muito grande. O pé direito tem que ser de forma o mais alto possível para que você se inferiorize mesmo. Sabe? Para que você se sinta pequeno. E aí você tem que olhar para cima, porque você é um nada nesse negócio. Esse espaço de suntuosidade da sacralidade, invariavelmente tem que ter algum tipo de material, de tapete, de chão, de piso, de parede, de artefato, de ícones que não existe no espaço profano da comunidade, não existe na sua casa. Por quê? Porque ele existe para te diferenciar mesmo, é um espaço diferenciado. É um espaço que você vai ter que ter uma liturgia à parte. É um espaço em que você precisa ter uma roupa especial. Você não pode entrar nesse espaço com a mesma roupa que você entraria ou estaria na sua casa. Você não pode ter a mesma postura. Você não pode ter as mesmas falas. Você não pode ter o mesmo tipo de comportamento que você teria no espaço da profanidade, a profanidade aqui no espaço do espaço comum, do cotidiano. Porque a sacralidade exige uma espécie de mise-en-scène que você precisa ter uma espécie de incorporar uma entidade sacral para ser diferente. Não é à toa que é um espaço de absoluta hipocrisia. Bom. Mas o espaço sagrado
pede isso, pede isso. Sabe? Ele é inerentemente excludente, ele é inerentemente hierárquico, ele é inerentemente distintivo. Sabe? Mulheres sabem o seu lugar, negros sabem o seu lugar, gente analfabeto sabe o seu lugar, gente inferior sabe o seu lugar, porque esses espaços existem de fato, objetivamente, para ser um espaço de discriminação, de definição, de hierarquia, de distinção social. Aí Jesus disse para a mulher, não é nenhum desses lugares. Os verdadeiros adoradores, o espaço sagrado, ou a sacralidade, não está no espaço. O verdadeiro adorador adora em espírito e em verdade. Uma? E é muito interessante isso aqui, porque Jesus está... É uma afirmação de delimitação conceitual aqui. A ideia de espírito aqui... não me pergunte grego e hebraico, eu sou analfabeto nas duas coisas. Eu dou aula em seminário teológico, em faculdade teológica, na área de ciências sociais. Então, eu não sei línguas originais. Que, aliás, é uma outra coisa, né? Porque, assim, vem os teóricos e os teólogos eruditos, não, mas isso aqui no grego é isso. Aí o outro diz, não, mas isso no grego é outra coisa. E aí a gente que é analfabeto nas duas coisas não sabe o que está acontecendo. Mas, invariavelmente, há um consenso a respeito disso. A ideia de espírito aqui é uma negação da materialidade, ou seja, a adoração não passa pela materialidade, a adoração não passa pela concretude. A adoração, a verdadeira adoração, não diz respeito a se você está sentado, se você está em pé, se você está de joelho, se você está vestido, se você está pelado, se você é branco. Não passa por nenhum tipo de concretude, nenhum tipo de materialidade, portanto, não tem a ver com questão socioeconômica, não tem a ver com cor, não tem a ver com gênero, não tem a ver com sexualidade, não tem a ver de onde você está. Tem a ver com a inteireza da sua vida. E em espírito e em verdade. E a ideia de verdade no grego é a ideia de totalidade. Verdade é a totalidade. Ou seja, o que Jesus está dizendo para essa mulher é que os verdadeiros adoradores, ou que a verdadeira adoração, e que o espaço sagrado não é o físico, não é o concreto, não é a roupa, não é a cor, não é a sua escolaridade, não é a sua condição socioeconômica, não é a sua raça, não é a sua idade, é a sua inteireza de vida. E o que é sagrado é a vida. E é muito significativo Jesus dar esse tipo de autonomia para essa mulher que não é nada nessa sociedade. É muito significativo Jesus dar esse tipo de instrumental metodológico. Aqui eu vou ser cientista e professor de metodologia científica. Jesus está dando um instrumental de metodologia científica para essa mulher para dizer o seguinte: você pode sim ser uma verdadeira adoradora na sua inteireza, na sua absolutidade e de forma absoluta, de verdade e concreto, sem precisar de nenhum desses tipos de adoração e de sacralidade que são excludentes. Sem se submeter a esse tipo de sacralidade que reduz ou inferioriza negro, sem se submeter ou valorizar esse tipo de sacralidade que inferioriza mulher, sem se submeter a esse tipo de espiritualidade que inferioriza pobre. Por quê? Porque o que vale aqui é a inteireza, é a verdade da sua história de vida, é a verdade do seu coração. Se vocês lembram do texto, a mulher vai falar para o pessoal, aí os machistas de plantão ainda têm a coragem de dizer, não é porque você falou, agora nós sabemos o que a gente está fazendo. É muito interessante como esse texto, os evangelhos resistem, inclusive, porque mesmo depois da fala da mulher, os caras continuam misóginos e fazem questão de demonstrar ainda seu machismo, dizer, olha, você nos falou, nós acreditamos, mas agora a gente acredita muito mais, porque de fato agora a gente sabe do que pelo que você falou. É incrível isso, é incrível isso. Mas a grande pergunta para nós hoje, o que é de fato espaço sagrado? Quais são os espaços sagrados na nossa vida? Lembre que eu estou aqui relativizando absolutamente qualquer tipo de espacialidade e de temporalidade. Espaço sagrado aqui é meramente fictício, é meramente figura de retórica, é meramente simbólico. Qual é o espaço sagrado que eu tenho na minha vida? O espaço sagrado da minha vida é a minha própria vida. O espaço sagrado da minha história é a minha própria história. O espaço sagrado da minha história de vida, é onde eu estou. O que eu estou fazendo com a minha própria vida.
Sabe? E a pergunta é, que tipo de autonomia e que tipo de relação que eu tenho com esse espaço sagrado? Claro que se você vai entrar num templo, seja que tipo de templo for, budista, terreiro, igreja evangélica, o Templo de Salomão ou o Vaticano, tem lá a lógica, a liturgia, e por mera civilidade eu tenho que respeitar os princípios óbvios que tem naquele local. Aqui é uma questão de educação. Porém, para além de um princípio de civilidade, que eu respeite a esse espaço, eu tenho que lembrar que esse espaço pode ser sagrado pura e simplesmente por essa liturgia religiosa, pura e simplesmente por essa mise-en-scène da religião. Mas para Deus e para a minha história de vida, isso é tão comum, é tão profano como qualquer outro lugar. O espaço da sacralidade não está ali e nem aquilo pode e deve, de alguma forma, permitir que ele seja legitimador de algum tipo de discriminação, seja de qualquer área, da sexualidade, da raça, em relação à condição socioeconômica e qualquer outro tipo de coisa. Eu não posso admitir que nenhum tipo de espaço sagrado seja legitimador desse tipo de discriminação, porque o Jesus a quem eu sigo transcende a tudo isso e diz para aquela mulher que é de uma raça inferior, que é de gênero inferior, de um estado socioeconômico inferior para aquela sociedade, que ela pode transcender aquilo. Uma última coisa que eu gosto muito, que aliás é muito interessante, inclusive nesses textos bíblicos, mesmo um texto bíblico com toda essa beleza, é um texto bíblico que invariavelmente esquece o nome das mulheres, né? De propósito mesmo, porque essas mulheres nunca têm nome. Né? Os homens têm nome. Né? Mas é um pouco da própria condição machista da leitura do texto bíblico. É macho dando cria a macho. Né? Abraão gerou Jacó, Jacó gerou Isaac e assim por diante. Quer dizer, gerou sozinho. Interessante isso. Mulher não existe porque mulher não tem nenhuma função social nesse espaço aqui. Eu gosto muito do outro texto da mulher adúltera. O texto da mulher adúltera, essa corja insana e imoral, tem a pachorra de chegar para Jesus e dizer: essa mulher foi pega no próprio ato de adultério. É o primeiro adultério que alguma mulher faz sozinho. Né? O primeiro e único adultério na história da humanidade que uma pessoa comete sozinha. Né? E ali é claro, o processo religioso da sacralidade e da profanidade, dessas amarras profundamente discriminatórias que trazem aquela mulher diante de Jesus. Por quê? Porque ela cometeu um ato profano, ela profanou a coisa. E aí a reação de Jesus é: eu nem compartilho com a devassidão da sexualidade, mas eu também não compartilho com a devassidão da criminalidade. Porque esses homens são muito puristas. Numa sociedade que não pode ter mulher adúltera, mas pode ter homem assassino. Vou repetir. Eles trabalham com a ideia de uma sociedade que não pode ter mulher adúltera, mas pode ter homem assassino. E Jesus nem compartilha com a devassidão da sexualidade e nem compartilha com a relativização da criminalidade. E aí nós, hoje, repetimos o mesmo comportamento. Nós somos extremamente preconceituosos, puristas e observadores da sexualidade dos outros, como eles na época, mas somos extremamente relativizadores com a vida. Eu sei que pode não ajudar muito, mas eu vou fazer uma exemplificação aqui, pode só confundir a vida de vocês, o problema é perder algumas pessoas que estão me ouvindo. Mas nós temos uma rejeição absoluta quando a gente vê algum tipo de casal gay se beijando, num programa de televisão ou num filme. Mas nós não temos a mesma reação quando a gente vê um homem matando o outro num filme. Dar tiro e matar é uma coisa óbvia e natural. Ou seja, nós relativizamos muito a vida e valorizamos muito a sexualidade dos outros. Eu não estou aqui defendendo uma coisa nem outra, se é que você está me entendendo. Eu estou dizendo como Jesus disse. Sabe? Nenhum tipo de sacralidade pode ser uma sacralidade que oprime, que mata, que discrimina, que inferioriza. Nenhum tipo de sacralidade que faz esse tipo de coisa tem validade
bíblica e tem algum tipo de identificação com Jesus. O Jesus que eu sigo, que eu amo e que é a razão da minha vida é um Jesus que transcende a todo e qualquer tipo de coisa, que não compartilha com mulher adúltera, mas também não tem nenhuma identificação com homem assassino. Então a pergunta é, que tipo de sacralidade que nós vivemos? Que tipo de sacralidade que nós celebramos? Que tipo de espaço sagrado nós almejamos para a nossa própria vida? Para além do espaço que a gente vai no domingo fazer o culto, ou o terreiro, ou a missa, ou a sinagoga, ou a mesquita que a gente vai. E aí a gente vai nesses nossos espaços e vivemos a ida hoje. Um espaço em que majoritariamente é homem, que sempre fala, e aqui às vezes tem muito homem falando aqui, tem pouca mulher, né? Como em todas as igrejas, como em todas as religiões, como em todos os lugares da sociedade, no exército, no comércio, em todos os lugares, tem muito mais homem e poucas mulheres. Quando tem muito menos mulheres, tem cada vez menos negros. Sabe? Por quê? Cada vez menos gente analfabeto. Por quê? Porque nós somos um espaço discriminador. Agora, que a sociedade seja assim, é no mínimo entendível, porque ela é naturalmente assim. A pergunta é, que tipo de espaço de sacralidade que nós estamos construindo, para além dos espaços concretos, na nossa própria vida? Sabe? A minha vida de sacralidade, a minha vida de devoção, a minha vida de espiritualidade, a minha vida de oração, a minha vida de leitura bíblica, promove a dignidade dos que não tiveram essas oportunidades, ou a minha vida de sacralidade ajuda a manter esse tipo de discriminação e empurra para baixo isso? Muito belo e maravilhoso ouvir esse testemunho aqui e esse projeto que o Marco está me dizendo que vocês estão cada dia trazendo um outro tipo, grupo social, um outro tipo de ONG para trabalhar com isso. E aí, seguinte, não é que a gente está fazendo isso pelos coitados que estão lá na favela que precisam disso que não tiveram. Não. Sabe? Porque esse negócio de ficar usando o pobre, sabe? Por que o espiritismo se desenvolveu muito no Brasil e na América Latina? Porque tem pobre para ser usado, para ser instrumentalizado. A igreja evangélica adora também usar pobre nisso. Sabe? Quer dizer, a gente usa pobre para poder se dignificar. Nós não estamos dignificando os pobres com o nosso trabalho. Nós estamos apenas sendo minimamente cristãos numa espiritualidade que celebra a vida. Sabe? Louvo a Deus por isso e parabéns para vocês mais uma vez e muito bom estar aqui. Salve, gente! Se você gostou desse vídeo, compartilha, inscreva-se no nosso canal no YouTube e você também pode nos encontrar. A Glocal está no Instagram, no SoundCloud e no Facebook. A gente se vê. Valeu!